depois apresentar. Estou fazendo uma aula hoje extraordinária. Boa tarde, Jorge. Vou fazendo uma aula extraordinária hoje aqui na terça-feira, porque na quinta-feira a gente não vai poder ter aula em função, vou estar viajando, enfim. E aí eu não vou poder fazer aula de quinta-feira, então resolvi adiantar aqui para terça-feira e adiantar as perguntas aqui. Tem algumas perguntas lá, na turma D e na turma B também, que eu gostaria de responder, tá bom? Deixa eu ver aqui, legal. Deixa eu ver se tem na turma C lá. Vou ter algumas perguntas aqui da turma D hoje. E lá na turma C tem algumas perguntas, eu vou botar as perguntas aqui. Legal. Legal, beleza. Giorgio Júlio de Djalma. Deixa eu botar lá, jogar lá na turma também, que a gente vai ter reunião agora. Só mandar lá o convite para o pessoal. E eu acabei não botando lá dentro da turma secreta. Então, deixa eu botar aqui só para ter certeza que o pessoal vai poder estar presente. Estamos ao vivo. Deixa eu só jogar essa publicação aqui. E também lá na turma C. O pessoal poder acompanhar. Legal. Gente, eu coloquei para vocês também, eu não sei se teve a oportunidade de ver, eu coloquei uma página própria, onde eu coloquei, estou colocando todos os vídeos lá das conferências que a gente está fazendo. Dessa forma, eu tenho certeza que vai facilitar depois, no final do treinamento, para você ter essa página, você vai ter acesso a todas as aulas que nós fizemos aqui para tirar as dúvidas, tá? Nossos encontros semanais. Estou usando um microfone diferente aqui para ver se aumenta um pouquinho o som de vocês aí. Vocês estão me ouvindo bem? Como é que tá? Chegando legal para vocês aí? Como é que tá? Esse microfone tá legal? Tá funcionando bem? Dá um alô aí, que eu estou usando um novo microfone aqui. Eu espero que tenha... tá ok. Beleza. Bacana. Beleza aí. Publiquei lá no grupo secreto, o pessoal começa a entrar, né? Às vezes o pessoal... enfim, muita gente não sabe dessa aula hoje. Eu estou fazendo essa aula exatamente para facilitar, né, o andamento, para tirar as dúvidas. Na quinta-feira a gente não vai ter aula, tá bom? Eu vou estar em viagem na quinta-feira e eu resolvi passar a aula de quinta-feira para essa terça-feira agora, para hoje, para poder tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Deixa eu dividir aqui com vocês a tela. Tem uma pergunta aqui do Zanata, até esse final de semana foi interessante porque eu entrevistei o Zanata. Se você não teve a chance ainda de ver a entrevista, depois você dá uma olhada lá no Facebook, eu acho que eu publiquei também no grupo secreto. É legal porque a entrevista do Zanata foi bacana pelo seguinte, eu achei que foi muito interessante porque ele coloca exatamente uma técnica que eu às vezes bato com vocês, né, que é a compra de terrenos, né? Existe uma série de terrenos interessantes aí que normalmente vão a leilão e esses terrenos, na verdade, eles têm geralmente eles têm pouca concorrência. E o Zanata fez exatamente isso, ele arrematou um terreno com pouca concorrência e conseguiu efetivamente um valor bem interessante, pagou acho que 64 mil, o terreno vale mais de 120 e já está praticamente vendido, né? A vantagem de você comprar terrenos é porque o terreno ele tem uma característica interessante, sempre vai existir a escassez de terrenos, principalmente nas áreas urbanas no Brasil, né? É difícil você ter uma escassez de apartamento, por exemplo, apartamento numa área urbana
são construídos vários prédios, né, um atrás do outro, normalmente, mas existe uma escassez de terreno e essa escassez ela é real, né? Então, se você se prontificar e procurar terrenos, pode ser uma boa estratégia de arrematação. Não é a única, mas por essa característica especial dos terrenos, ou seja, em função dos terrenos serem escassos em todas as partes do Brasil, né, principalmente nas áreas urbanas, você arrematando um terreno, você tem uma valorização muito interessante. Tá? Então, o Zanata ele fez exatamente isso. Ele arrematou um terreno numa área urbana e o vizinho ao lado desse terreno já tem interesse em comprar esse terreno dele. Então, se for numa área urbana, terreno é excelente e geralmente não tem tanta concorrência, geralmente, tá? Não tem tanta concorrência quanto os imóveis urbanos. Não vou dizer que não tem concorrência sim, mas às vezes tem menos concorrência que os imóveis urbanos, tá bom? Deixa eu ver aqui, eu fiz uma anotação aqui, deixa eu ver aqui, não foi essa anotação. Beleza, gente, vamos lá. Vamos lá, daqui a pouco, Jonas, eu vou pegar essas perguntas aqui que estão aqui na tela e depois eu passo para a sua, tá bom? Vamos lá. José Zanata perguntou o seguinte, foi inclusive o Zanata que concedeu a entrevista para a gente. Se eu for dar lance em um imóvel de grande valor, a dívida do executado for bem pequena, tipo R$3.000, a possibilidade do leilão não dar certo é muito grande, após o leilão ser finalizado, o executado pagar essa dívida, cancela a minha arrematação. Eu acho que eu já respondi isso aqui na aula passada, mas eu vou explicar, tá, de outra forma. O que acontece é o seguinte, existem dois tipos de dívida, sempre eu bato nisso, as dívidas do imóvel e as dívidas do executado. Né? Se a dívida do executado for 3 mil, 4, 5 mil reais, isso não vai caracterizar nenhum problema contra a anulação da arrematação. Porque as dívidas do executado, sempre não serão de responsabilidade do arrematante. E as dívidas do imóvel, no caso condomínio, taxa, INSS, essas sim poderão ser de responsabilidade do arrematante, não quer dizer que serão, mas poderão ser, né? Então, é uma característica interessante. O Zanata aqui ficou preocupado se essa dívida sendo menor pode causar o cancelamento. Eu considero que não. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Legal. Beleza. Eu tô vendo aqui um barulho. Alô? Oi. Deixa eu ver aqui. Olá. Fale. Fechou? Peraí, alguém entrou aqui. Alguém entrou aqui no meu ouvido aqui, mas eu acho que é no meu retorno. Então, não era fala. o computador mesmo. Peraí, deixa eu diminuir aqui. Deixa eu tirar aqui o som. Deixa eu só ver aqui, gente. Voltar aqui. Porque entrou um aluno. E aí? Um aluno entrou com tudo aí. Beleza, vamos ver se eu consegui tirar. Não sei se foi de repente a Tereza, que entrou com tudo aí com som. Vai ficar gravado depois aí. Eu consegui tirar o som aqui agora. Entrou também explodindo aqui no meu microfone. Deixa eu só diminuir aqui o som. Deixa eu organizar melhor isso aqui. Beleza. Bacana. Interessante que eu estou com o headphone aqui, mas ela, quando falou lá, entrou aqui para todo mundo. Vamos lá, gente. Jonas perguntou o seguinte: infelizmente não vou poder assistir a aula hoje, mas gostaria de fazer algumas perguntas. Como funciona a questão do leilão depois do pagamento? Se tiver embargo de terceiros ou se for julgado procedente, qual outro recurso e eu já depositado o valor? O exequente não pega esse valor? Tem a chance de eu fazer o depósito e o exequente levantar o valor e por algum motivo a arrematação ser considerada nula? Com relação ao usufruto, extingue a arrematação? Vamos lá. Vou pegar aqui por partes a pergunta do Jonas e responder cada uma delas, né? Foram 3 perguntas, responder cada uma delas separadamente. A pergunta do Jonas pode ser uma dúvida, uma sua dúvida também no futuro, e por isso que a gente tem feito essas aulas dessa forma, né? Tirando dúvida. Vamos lá.
Primeira pergunta dele é o seguinte: Luiz, como é que funciona a questão do leilão depois do pagamento? Se tiver embargo de terceiro e se for julgado procedente ou qualquer outro recurso ou já depositado o valor, o exequente não pega esse valor? Vamos lá. Primeira coisa, gente. A figura dos embargos à arrematação, embargos de terceiros, enfim, a figura dos embargos na arrematação, ela acabou com o novo Código de Processo Civil, tá? O que pode existir agora é uma ação anulatória, e essa ação anulatória, ela ser julgada procedente, tá? Então, não cabe mais embargos à arrematação. Se alguém entrar com embargos à arrematação, o juiz não deve recepcionar esse recurso, tá? Ele está indo contra, se ele recepcionar, ele está em contra a lei. O que acontece na Justiça do Trabalho, eu já fiquei sabendo que alguns juízes estão aceitando os embargos à arrematação, tá? Mas é lá um procedimento diferente, como eu sempre falo, a Justiça do Trabalho é um procedimento que você tem que tomar muito cuidado, porque para reverter uma decisão na Justiça do Trabalho é muito difícil, né? A gente sabe disso, mas a figura dos embargos à arrematação acabou agora. Então, o que a pessoa que se sente injustiçada no leilão, né, o executado que se sente injustiçado, ou ele acha que o leilão tem uma nulidade, qual é o remédio jurídico para ele? O remédio jurídico é uma ação anulatória de leilão, uma ação anulatória daquele procedimento, e ele vai pedir para que aquele procedimento ele seja totalmente extinto, tá? Então essa é a única o remédio jurídico que ele tem, tá? Agora, se você já tiver depositado aquele valor lá, e se o procedimento tiver ocorrido, vamos dizer o seguinte, agora o que acontece é o seguinte: essa ação anulatória, ela não tem um prazo estabelecido para a lei, como tinha os embargos à arrematação. E a gente tem aí uma nova situação jurídica que ela aparece depois do Código de Processo Civil. Ou seja, a noção anulatória, ela não tem, vamos dizer, o prazo prescricional dela, ela não tá muito bem definido isso no Código de Processo Civil. Então, a parte pode a qualquer momento entrar com uma ação anulatória, né? Mas sendo que, para ele entrar com uma ação anulatória agora, o executado, ele tem que ter uma razão muito bem fundamentada, porque ele corre o risco de perder essa ação anulatória. E se ele perder o risco, ele vai pagar, além das custas do processo, os honorários advocatícios também da outra parte. Inclusive, nessa ação anulatória, se ele for impetrar uma ação anulatória de leilão, o arrematante ele tem que ser parte na ação. Então, você vai ter também o direito de se defender nessa ação, se for o caso. Qual é a nossa obrigação como arrematante? A nossa obrigação é você ter que fazer as verificações necessárias que você está aprendendo no curso Segredos da Arrematação, exatamente para você não correr esse risco, ou seja, o risco desse leilão ser anulado posteriormente, tá? Se você fizer as 34 verificações lá, ver as intimações, ver o edital do leilão, a matrícula do imóvel, fazer todo esse apanhado que a gente ensina no curso, essa ação, lógico que ela vai ser julgada improcedente, porque não tem nenhum motivo, né, plausível para ele pedir anulação. A não ser que tenha uma coisa passada totalmente percebida, que não esteja previsto no edital, e aí que depois você, com certeza, você terá direito ao ressarcimento desse valor, tá? Vamos dizer que essa ação anulatória seja impetrada muito tempo depois, né? Então, vamos dizer, o executante já levantou o valor, enfim, aí vai ser um procedimento onde realmente o dinheiro, se já tiver sido levantado lá, você depois vai ter que entrar com uma ação de ressarcimento. Agora, o mais importante para a gente, o que é? Você fazer as verificações necessárias, que a gente fala no curso. Porque com as verificações necessárias, você não vai ter necessidade de correr, você não vai correr risco, tá? Porque você vai ver que todas as questões já foram satisfeitas, ou seja, está tudo ok na arrematação, não faz nenhum sentido ele entrar com aquela ação anulatória, ele vai acabar perdendo a ação anulatória, tá bom? Então, se perguntou, se tem a chance de eu fazer o depósito e o exequente levantar o valor por algum motivo, a arrematação ser considerada nula? Veja bem, se ele levantar o valor, né, vai ter que ter muito tempo, na verdade, né, porque ele só vai poder levantar o valor depois que você for expedida a carta de arrematação, né?
Gente, acontece o seguinte, a arrematação, ela 24 horas depois de assinado o auto de arrematação, ela é considerada perfeita, acabada e retratável, tá bom? Perfeita, acabada e retratável. Então, ela já foi sacramentada. Uma discussão jurídica de uma possível nulidade, ela tem que ser muito evidente para que esse leilão seja cancelado, dentro de uma ação judicial, tá bom? Agora, o mais importante, como é que você se precaver dessa situação? Fazendo as verificações necessárias, tá bom? Meu entendimento é que é, essa ação anulatória, ela vai, se julgada procedente, você depois tem o direito ao ressarcimento do seu valor, até para que essa anulação ela seja realmente desfeita, ou seja, o exequente ele vai ter que depositar esse valor. E eu entendo também que com essa possibilidade, o levantamento desse valor pelo exequente, ele vai se dar somente depois de passados 6, 3 meses, depois que o procedimento todo, depois que você pegou a carta de arrematação, pegou a emissão na posse, ou seja, depois de todos os pré-requisitos satisfeitos, tá bom? Mas, se você fizer as verificações que a gente ensina no curso Segredos da Arrematação, que eu ensino aqui para vocês não vão ter risco de anulação de leilão, tá bom? Porque todas as questões vão estar satisfeitas e se houver uma anulação, ela é muito improvável que aconteça, porque o que pode causar uma anulação de um leilão, gente? O que pode causar uma anulação de um leilão? Vamos pensar nisso. Diz aí, alguém sabe? Alguém sabe o que pode causar? Alguém quer dar um chute aí? O que pode causar anulação de leilão é uma nulidade, né? E nós estamos vendo aqui todas as razões de nulidade. Então você não vai ter problema quanto a isso, tá bom? Com relação ao usufruto, ele extingue com a arrematação? Sim, ele tende a extinguir com a arrematação, usufruto, já até falei sobre isso na aula anterior, falei especificamente sobre essa matéria. Se você quiser ver as minhas considerações a respeito do usufruto, é só pegar a aula passada, que eu vou lá e faço explico exatamente, né, passo tintim por tintim, exatamente ali, explico porque o usufruto ele se extingue, tá? Após a arrematação, ele deve se extinguir após a arrematação. Embora esse fato possa causar, tá, dúvidas em alguns registradores, tá, em alguns tabeliões. Tá? Alguns tabeliões têm dúvidas em relação a isso, mas ele deve se extinguir sim com a arrematação. Tá bom? Vamos lá. Passando para outra pergunta aqui. Tá bom. O usufruto extingue-se cancelando seu registro no cartório de imóveis pela consolidação da posse. Eu acho que eu não expliquei na outra aula, não vou explicar nessa. Gente, quando a consolidação da propriedade, não da posse, né, pela consolidação da propriedade, ele se extingue. E a consolidação ela se dá exatamente com leilão de imóveis. Então, artigo 1410, tá, do Código Civil. Então, a fundamentação legal é essa, porquê da consolidação e da extinção, a partir da consolidação da propriedade, após a expedição da carta de arrematação, registro da carta de arrematação, o usufruto deve se extinguir, tá bom? Vamos lá. Tomás perguntou o seguinte, Luiz, quando falamos em apartamento, ação de condomínio, é o arroz com feijão? Ou quando falamos casa terreno, qual a perspectiva da ação arroz com feijão? Gente, eu uso de vez em quando esse termo assim, arroz com feijão. Eu não sei se é nem um termo, não é um termo correto, né? Eu falo isso quando o leilão é um leilão que é simples, né? É um objetivo e simples, né, da gente trabalhar. Os leilões provenientes de ação de condomínio, geralmente é muito simples, tá? Essas ações são muito simples, muito tranquilas. Por quê? Porque o procedimento de cobrança de condomínio é um procedimento simples, né? O advogado do condomínio, quando ele junta o processo, ele junta o processo às planilhas devidas. Se a parte não comprovar o pagamento, assume-se como verdadeiros fatos trazidos pelo condomínio. Então, na verdade, o que acontece? É uma ação que não dá margem a discussões jurídicas profundas e é uma ação de procedimento simples. O procedimento, até o procedimento da ação de condomínio, ele é mais simplificado. Então, para a gente trocando em miúdos, assim, para não ir muito a fundo aqui na lei de processo civil, que nem precisa fazer isso, mas é um procedimento mais simplificado e você, tendo esse procedimento simplificado, dá menos margem a qualquer tipo de questionamento, tá bom?
beleza? Então, é uma ação de condomínio, é uma ação interessante, né? Quando você pelo rito da ação, lá no próprio site do leiloeiro, você sabe quando é uma ação de condomínio, e você, com o número do processo, gente, todo procedimento, todo leilão judicial, ele tem um número do procedimento, o número do processo no próprio site do leiloeiro. Se você for lá no Zuckerman, qualquer outro leiloeiro no Brasil, vai ter lá o número do processo. Você digita aquele número do processo no site do respectivo tribunal. Tem até leiloeiros que já colocam um link, né, direto para o processo, então você dá uma olhada lá. Lá na cabeça, né, na cabeça do cabeçalho do site, do processo, você vai lá ver qual o tipo de ação. Né? Se é uma ação de condomínio, você vai identificar com rapidez. Não é só ação condomínio que você vai arrematar imóveis em leilão, mas é uma ação que é interessante pelo procedimento simplificado. Tá bom? Vamos lá. O que são glebas? Vi um leilão leiloando gleba. Gente, gleba é um negócio muito simples. O que acontece? Gleba é um terreno, né? Geralmente se chama gleba, terreno cultivável, né? Terreno de sítio, fazendas. A gente fala gleba, as pessoas falam glebas, né? Então, exatamente isso, Tomás. Não tem dificuldade nenhuma, tá? Podem ser leiloadas sem nenhum problema. Vamos lá. Hernani botou aqui. Luiz, tem algumas dúvidas entre alienação fiduciária e execução. Tem alguma diferença entre alienação fiduciária e execução hipotecária? Total diferença. Alienação judiciária é a lei, né, de alienação fiduciária, geralmente usada pelos bancos, pela Caixa Econômica Federal. Os leilões regidos pela Caixa Econômica Federal, o Banco Bradesco, o Banco Itaú, são provenientes de contratos de alienação fiduciária. Né? A lei de alienação fiduciária a lei de alienação fiduciária é uma lei própria, ela tem um procedimento próprio no leilão. Se você vê esse procedimento, é um procedimento geralmente de um leilão extrajudicial, tá? E o leilão de execução hipotecária já é totalmente diferente, tá? Ele já geralmente é um leilão com apenas um leilão, ela tem um procedimento próprio, tá? No decreto-lei, tá? E nesse procedimento, ele obedece a um procedimento próprio. Então, sou totalmente diferente para execução hipotecária, embora você vai ver algumas jurisprudências falando dos dois leilões ao mesmo tempo, enfim, mas são procedimentos diferentes, tá bom? Vamos lá. Você recomenda um approach presencial, ir em contra ao residente do imóvel para desocupação? Pode ser muito arriscado. Hernani, olha só, depende, tá? Primeira coisa que você deve fazer após arrematar um imóvel em leilão, eu até falo sobre isso numa aula no curso, eu busco sempre a desocupação amigável através de uma carta, tá bom? Eu não faço aproximação física através do... É muito difícil, tá? Só quando existe uma oportunidade muito tranquila de fazer isso, tá? Geralmente eu faço a aproximação através de uma carta primeiro, mando uma carta através de AR. Nessa carta eu pergunto se a parte tem interesse na desocupação amigável, né? Boto meu telefone lá, o meu WhatsApp, meu e-mail, e peço para que ele entre em contato via telefone, tá? Geralmente funciona. E quando a parte está precisando de uma ajuda para o caminhão de mudança, alguma coisa, eu ajudo para facilitar a desocupação, né? Mas não deixe de pedir nunca a expedição do mandado de admissão na posse, tá bom? O mandado de admissão na posse, gente, você deve pedir o imóvel estando desocupado ou o imóvel estando ocupado. Nas duas situações você deve pedir o mandado de admissão na posse, porque o mandado de admissão na posse é o documento, a ordem judicial que vai te dar a posse do imóvel. Então você não pode deixar de pedir, tá? Você não pode deixar de pedir o mandado de admissão na posse. É interessante pedir. Como é que você pede? Faz através da petição, que você pedir a expedição da carta de arrematação, você já pede na mesma petição o mandado de admissão na posse. E você faz essa retirada desse mandado de admissão na posse no próprio cartório, tá bom?
do procedimento, do processo. Lá no cartório, vai no balcão, você dá entrada na petição, vai fazer o acompanhamento semanal, aquilo que eu ensino sempre no curso, não adianta ficar vendo o processo de longe, ou seja, o acompanhamento semanal é importantíssimo e você deve fazer esse acompanhamento diretamente na vara, no processo que está expedindo que está expedindo o mandado de admissão na posse, tá bom? Então, pegou esse procedimento, aí você pode fazer, se você teve êxito, se o êxito houve êxito na desocupação voluntária, na desocupação amigável, você já tranquilo, você vai ter só esse mandado de admissão na posse como uma garantia para você que você está entido na posse realmente. Caso você não seja possível fazer a desocupação amigável, você vai combinar com o oficial de justiça responsável por diligências naquela área. Geralmente o mandado de admissão na posse, ele é distribuído para um oficial de justiça. Você vai na sala dos oficiais de justiça, vai fazer um acompanhamento, claro, vai ficar sabendo quem é o oficial de justiça e você vai combinar com ele o dia que ele vai fazer desocupação. Se houver uma empresa depositária na cidade onde você mora, na cidade grande tem, São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, tem essas empresas, facilita muito o trabalho, você paga em torno de R$800 mil, eles fazem todo esse trabalho de desocupação junto com o oficial de justiça para você. Caso tenha algum móvel lá para ser levado para o depósito judicial, alguma tralha que tenha ficado dentro do imóvel, você pede para a empresa depositária tirar e levar para o depósito público. Nesse caso, a desocupação ela vai ser feita pelo oficial de justiça. Geralmente o oficial de justiça, ele vai na primeira vez e dá um prazo para a pessoa sair. Tá? Você tem que acompanhar isso de perto, para evitar que o oficial de justiça dê um prazo muito alongado, tá bom? Você vai combinar com o oficial de justiça dizendo o seguinte: olha, eu tenho interesse em entrar no imóvel, vou morar no imóvel, estou precisando desse imóvel o mais rápido possível e, se possível, eu gostaria que o senhor não desse um prazo muito grande, porque eu preciso do imóvel. O oficial de justiça, geralmente ele ouve a parte e ele vai dar um prazo aí dentro do que ele acha viável. Tá? O oficial de justiça tem poder para decidir, na verdade, qual o prazo que ele vai dar. Mas, no máximo, que ele dá é um prazo de 30 dias, tá bom? Se for um prazo maior do que esse, você pode conversar com ele, porque realmente não é o de praxe, tá? No máximo de 30 dias. Ele vai a primeira vez, dá a ordem lá de emissão, fala o seguinte: olha, eu estou com mandado de emissão na posse, caso o senhor não saia espontaneamente, eu vou ter que fazer desocupação através de auxílio de força policial. Normalmente, quando o oficial de justiça fala isso, a parte sai sem nenhum problema, sem essa necessidade de algo mais, tá bom? Vamos lá. Se uma das penhoras que não seja que originou o leilão, o executado for espólio, problema à vista ou não. Mesma coisa de um procedimento normal. O que ele está perguntando aqui, o Bernardo? Ele está perguntando se uma dessas penhoras, que, por exemplo, eu falei que o imóvel que é levado a leilão pode ter mais de uma penhora, né? Penhora 1, 2, 3, 4, 5, enfim, de outros processos diferentes, e a gente, como arrematante, nós temos que fazer o levantamento dessas penhoras. Como é que a gente faz o levantamento? Através da requisição de ofício a esses juízes que determinadas penhoras, tá bom? Determinadas penhoras. É o mesmo procedimento que se tiver um espólio, tá? Um inventário aberto, não tem problema nenhum. O que vai acontecer? O espólio ele vai ter que ser intimado do leilão, mesmo procedimento, tá bom? Você tem que verificar isso antes de arrematar o imóvel leilão. Dentro das verificações necessárias, são as verificações para ver se os outros processos, os outros juízes dos outros processos que determinaram outras penhoras foram intimados do leilão. Se você está chegando aqui agora, tá? Se você está no módulo 1, no módulo 2 do curso, não se preocupe, de repente o que eu estou falando aqui está avançado ainda para você, mas quando você chegar lá, no módulo 4 você já vai ter esse entendimento, tá bom? Maior, porque geralmente eu sei que tem gente, a quinta turma eu vou fechar agora, né? A quinta turma D, a turma que seja, tá fechada a turma D, eu tô fechando agora. A próxima pessoal que já entrar agora vai entrar ano que vem e vai entrar numa outra turma. Então, fechei agora, ontem entrou mais um aluno, deixa eu até ver aqui, eu dei as boas-vindas para ele, entrou mais um aluno do curso, né, e eu fechei aqui a quinta turma e a gente vai seguir com o pessoal que está aqui agora, né, tirando as dúvidas, enfim. Então, você está chegando agora
Você está chegando agora aqui, não se preocupe que você vai ter um entendimento depois, tá? Inclusive a gente vai ter ainda, mês de janeiro todo, aula para tirar dúvida, enfim, a gente tem aqui tudo isso, tá bom? Deixa eu botar aqui. Entrou em contato aqui uma pessoa aqui pelo Skype, deixa eu tirar ele aqui. Legal, vamos lá, gente. Outra pergunta vamos lá. Então, pergunta 3 aqui do Hernani falou. Vamos lá. Estou analisando uma matrícula na qual existem números de matrículas anteriores. O que aconteceu? Pode ter acontecido aí, Hernani, foi a mudança de numeração, né? Um recadastro aí de matrícula, e pode, dentro da mesma matrícula, dentro do mesmo imóvel, ter números, né, de outras matrículas anteriores, né? Isso acontece, acontece com muita frequência, tá? E você tem que analisar, não tem problema nenhum em relação a isso, tá? E quando não houver número do contribuinte na matrícula, onde consigo essa informação? Legal, Hernani, essa aqui é uma pergunta interessante. O que acontece, gente? Se você tiver números, tá? Se você não tiver o número do contribuinte na matrícula do imóvel, você pode conseguir esse número em outras informações. Vamos lá, na sequência, né? Primeiro, ver se tem o número da matrícula no edital do leilão, tá bom? Se não houver, se você não achar no edital o número da matrícula, segundo, né? Auto de penhora, tá? Vê se o número da matrícula está no auto de penhora. Vai lá, faz análise do auto de penhora, vê se o oficial de justiça colocou o número da matrícula lá. Número não, ele perguntou aqui o número da matrícula, não. Ele perguntou o número do contribuinte, né? Perguntou o número do contribuinte. Gente, só para esclarecer aqui, o que é número do contribuinte? Número do contribuinte é o número de cadastro desse imóvel na prefeitura para cobrança de IPTU, tá bom? Para cobrança de IPTU. A prefeitura, ela é responsável, o município onde o imóvel está registrado, está situado, é o município que vai ter o direito de cobrança do imposto do IPTU, tá bom? Imposto Territorial Urbano, que toda a propriedade ela registrada, ela paga, né? Tem municípios que são mais caros, municípios mais baratos, mas todo mundo paga esse imposto de transmissão, a partir do momento que imposto de transmissão não, imposto de territorial urbano, IPTU, tá bom? Então, vamos dizer o seguinte, você não tem a informação do IPTU na matrícula, onde você vai conseguir? Primeiro, edital do leilão, tá bom? Passou para o edital do leilão, auto de penhora, não tem no auto de penhora, vê no laudo de avaliação, tá bom? Outro documento que você pode verificar se o número da matrícula está lá. Não está no laudo de arrematação, no laudo de avaliação, vê se está na matrícula, tá? Normalmente está na matrícula, tá, gente? Isso aí é bem tranquilo de constar esse número. Se não constar esse número, pode ser que o imóvel não esteja registro ainda na prefeitura, ou se você, por último, se você quiser fazer o levantamento mais acurado dessa informação, você vai até a Secretaria de Fazenda desse município, respectivo município onde o imóvel está sendo leiloado, leva o endereço do imóvel e o funcionário do município, ele vai levantar, através da numeração, o endereço do imóvel, qual é o cadastro do IPTU daquele município e vai dizer para você o número do IPTU. Mas, normalmente, no edital do leilão já consta essa informação para constar também quais são os débitos de IPTU existentes, tá bom? Quais são os débitos de IPTU? Ele já faz menção se há débitos de IPTU ou não, se há dívida de IPTU ou não, tá bom? E já faz essa informação no próprio edital do leilão. Então, primeiro, edital do leilão, segundo, matrícula, depois auto de penhora, laudo de avaliação. Se não houver no laudo de avaliação e não tiver lá na matrícula, você pode pegar e ir até a prefeitura. Se você não tiver condição de ir até a prefeitura, tem prefeituras que já disponibilizam essa informação online e tem também
despachantes que fazem esse trabalho por um valor muito baixo, para você ter a certeza, 30, 20 reais, tem despachantes que fazem esse levantamento junto da prefeitura. São profissionais que já fazem só esse trabalho, né, de levantamento administrativo de dados, enfim. Existem diversos despachantes aí em municípios, né, são às vezes até mal remunerados, mas você pode pedir para um profissional desse fazer esse trabalho para você, tá bom? Vamos lá, sexta pergunta do Hernani. Leilão do TRT é ação fiscal ou outro tipo de ação? É interessante participar? Não. Leilões do TRT são leilões provenientes da Justiça do Trabalho, tá bom? Justiça do Trabalho. Qual é a parte interessante da Justiça do Trabalho? Por que a Justiça do Trabalho tem alguns prós e tem alguns contras, né, na Justiça do Trabalho? Vamos dizer assim, vamos primeiro nas vantagens da Justiça do Trabalho. Primeira vantagem, você tem muitos leilões acontecendo ao mesmo tempo através de uma asta unificada. Então, na verdade, são separados vários leilões, tá bom? E eles acontecem ao mesmo tempo, às vezes até por mais de um leiloeiro. Então, você tem astas unificadas da Justiça do Trabalho da segunda região, por exemplo, São Paulo, né? Você tem lá diversos leilões acontecendo ao mesmo tempo. Às vezes também tem uma concorrência enorme, porque tem muita gente que fica sabendo do leilão, então às vezes a concorrência aumenta muito, mas em compensação tem muitos lotes sendo vendidos, né? Essa é uma vantagem, né? Vantagem, às vezes desvantagem, porque como é divulgado, muito divulgado, né? Esses leilões acontecem, às vezes tem muita concorrência. Mas leilões na Justiça do Trabalho, os apartamentos, os imóveis mais valorizados acima de 1 milhão têm baixa concorrência, tá bom? Porque às vezes tem 5, 10 imóveis nesse valor e não tem muita gente com essa capacidade financeira de dar lance. Então, se você juntar um grupo seu aí de investimento, quiser trabalhar com os imóveis da Justiça do Trabalho, esses imóveis mais valorizados, você vai ter sucesso, tá bom? É grande chance de sucesso por causa da baixa concorrência em função da grande quantidade e pouca gente com capacidade financeira para participar, tá? Pelo menos foi assim, tem sido assim durante muito tempo, pode mudar, tá, gente? Cada leilão tem uma situação diferente, tá? Você não tem um padrão, tá bom? De concorrência, né? Como que eu sempre falo, procura os leiloeiros mais desconhecidos, que não estão fora da página do Google, da primeira e da segunda página do Google, tá? Que esses parceiros aí podem ser leiloeiros super interessantes para você, tá? Às vezes tem um leiloeiro que faz 1 leilão, 2 leilões por ano, tá? E não divulga muito bem o trabalho dele, né? Às vezes nem tem site direito, e nesse tipo de leiloeiro você pode fazer um excelente negócio. Outra vantagem na Justiça do Trabalho é que muitas vezes o lance mínimo do segundo leilão ele é abaixo de 50%, né? Por ser um crédito trabalhista, tem essa característica de ser um crédito alimentar, às vezes o leiloeiro ele coloca um valor muito baixo, às vezes 40% do valor da avaliação, podendo chegar até 30%, e pode ser que você consiga uma verdadeira barganha nesse sentido aí, tá bom? Desvantagem da Justiça do Trabalho. As desvantagens que eu vejo maior é a falta de flexibilidade quanto aos recursos, tá bom? Então você não consegue, você não consegue reverter com facilidade uma decisão da Justiça do Trabalho, tá? Porque o procedimento trabalhista é um procedimento, quem atua na Justiça do Trabalho, se tem advogado aqui que trabalha na Justiça do Trabalho, advoga lá, né? É complicado, né? Você sabe que o pessoal que trabalha na Justiça do Trabalho só faz aquilo, só trabalha na Justiça do Trabalho. É um sistema totalmente louco, na verdade, louco no bom sentido, no mau sentido, não sei exatamente, mas para a gente que é arrematante não é muito bom, porque se o juiz tomar uma decisão lá que não seja interessante para a gente, é muito difícil de você reverter, né? Uma decisão. Então você tem pouca flexibilidade de recursos, você tem poucos recursos, na verdade, para combater uma decisão que venha prejudicar o arrematante em alguma situação. Então, no juízo do trabalho, você tem que redobrar a atenção contra as verificações, tá bom? Arrematar aquele imóvel realmente que está tranquilo de você fazer a legalização, se tiver lá dívida de IPTU, se tiver a cargo do arrematante, se o juiz decidir que está a cargo do arrematante a dívida do IPTU, você vai ter que realmente arcar com essas dívidas, entendeu? Então, geralmente a questão da aplicabilidade do artigo 130 do CTN, parágrafo único, subrogando os valores do IPTU com o produto da arrematação,
Na Justiça do Trabalho, os juízes preferem dar preferência ao crédito trabalhista. Então, é o seguinte, tem que ter muito cuidado na Justiça do Trabalho. Tá? Assim, tem gente que adora arrematar imóveis na Justiça do Trabalho. Eu vejo que tem que ter uma cautela redobrada em relação a isso, embora você possa fazer um excelente negócio. Tem que ver se realmente é interessante do ponto de vista das verificações para você ter certeza que vai fazer um bom negócio, tá bom? Onde entrega a expedição da carta de arrematação e emissão na posse? Em qual cartório? Bom, legal. Hernani Gatti perguntou aqui essa pergunta, perguntou essa pergunta, é ótimo, né? Fez essa pergunta aqui, onde entrega a expedição da carta de arrematação e mandado de emissão na posse? Vamos lá, são duas coisas diferentes. Carta de arrematação. Primeira coisa, esse documento ele vai ser expedido pela vara competente que está realizando o leilão, tá bom? O juiz competente que vai realizar aquele respectivo leilão, ele é que vai dar a ordem de expedição da carta de arrematação. Quem vai expedir é o cartório, mas ele dá a ordem, né? Ele dá um despacho assim, espeça-se a carta de arrematação e mandado de emissão na posse, ou só a carta de arrematação, mandado de emissão na posse, depende ali do que o juiz vai decidir, mas normalmente ele dá essa despacha, espeça-se a carta de arrematação e mandado de emissão na posse. Com a carta de arrematação em mãos, você vai levar essa carta a registro e no cartório competente do registro de imóveis, tá bom? Cada imóvel no Brasil, ele tem o cartório, quer dizer, estou falando de imóveis devidamente registrados, ou seja, aqueles que têm certidão, né? Aqueles que têm um documento que tem ali o registro, né? Onde você tem uma matrícula, vamos dizer assim. Esses imóveis, tá? São imóveis onde você vai realmente, são os imóveis que são alvo de penhora normalmente, né? Porque como é que é feita a penhora do imóvel? Só voltando aqui um pouco ao procedimento para você entender. Quando existe um crédito, tá? Dentro de um procedimento, dentro de um processo judicial, esse crédito é uma dívida líquida e certa a ser paga pelo executado, tá? Essa dívida, ela gerou um crédito. E esse crédito, ele dá a possibilidade, né? Esse crédito pode ser uma ação, uma sentença transitada em julgado, enfim, ele vai dar o crédito e vai ser a partir daí que vai ser realizada a penhora. Realizada a penhora, que é a constrição do bem, né? Ou seja, o juiz ele vai terminar que aquele bem fique gravado com uma penhora, ou seja, se essa penhora ela vai ser a garantia de recebimento dessa dívida, esse imóvel vai a leilão. Tá? E depois do leilão, você, como arrematante, se você for o campeão, se você for lá o ganhador da disputa da licitação ali pública que está acontecendo, você deu o maior lance, você é o campeão, você vai depositar o valor em juízo, o valor do lance, vai depositar em juízo e depois vai ser expedida a carta de arrematação. A carta de arrematação, você vai levar essa carta de documentação, essa carta de arrematação ao cartório competente da circunscrição daquele imóvel. Tá? Como é que você vê qual é o cartório competente? É muito fácil. Na própria matrícula do imóvel, né, ela tem lá, em cima da matrícula, normalmente, tem o cartório que aquele imóvel está sendo registrado. Né? Sexto cartório de títulos e documentos, segundo ofício, terceiro ofício, está lá. Né? Segundo ofício, né? Geralmente o primeiro ofício é o ofício de notas. Segundo ofício da região de tal, vai estar lá o nome do cartório. Tá? Se você tiver dúvidas, você vai num cartório qualquer de imóveis que ele vai te indicar. Ó, não é nesse, é no outro. Né? Eles te indicam exatamente. Às vezes, por exemplo, quando você está na cidade do Rio de Janeiro, São Paulo, você tem uma cidade muito grande, né? E às vezes a gente fica na dúvida e tal, mas já aconteceu, né? De levar um cartório achando que era um e era outro, por falta de observação, na verdade, desatenção. Mas se você ficar atento na matrícula do imóvel, você vai descobrir qual é o cartório onde esse imóvel está registrado. Você vai levar a carta de arrematação, depois de expedida pelo juízo, ao cartório para registro, né? Lá eles vão te exigir, primeiro, recolhimento do ITBI, tá? Você vai ter que comprovar que você recolheu o ITBI, o imposto é devido. Você vai pagar as taxas cartorárias. Se ele vai pedir também uma certidão de quitação de imposto, geralmente ele pede de IPTU, né? Geralmente eles pedem essa certidão. Pode ser uma certidão positiva com efeito negativo, enfim. Vai ser para apresentar uma certidão. O ITBI, o auto, você já leva a cópia do auto de arrematação, leva a carta de arrematação e
E se tiver uma hipoteca para dar baixa, você vai ter que levar a intimação do credor hipotecário, vai ter que levar também as certidões, os ofícios de baixa das penhoras, se houverem penhoras. O que você vai fazer? Você vai dar entrada nessa papelada toda, pagar as custas e a carta de arrematação ela vai ser registrada no histórico do imóvel, ou seja, no livro do cartório lá, vai ser registrado e vai gerar uma nova certidão com o imóvel já no seu nome. Vai estar lá registrado, o imóvel foi leiloado, dia tal, papapá, carta de arrematação registrada, e o imóvel vai estar definitivamente no seu nome, você vai poder fazer o que quiser. O que pode acontecer é que em algumas situações o cartório ele faz uma exigência, né? E as exigências são diversas, dependendo de cada cartório, dependendo de cada tabelião, né? Existe uma organização, existe uma lei própria do tabelionato, mas às vezes eles têm uma dúvida em relação a uma situação e outra, e essa dúvida pode gerar uma, um pedido de um novo documento, né? Quando eles dizem assim, cai uma exigência, vai precisar esse documento ou outro, você providencia, leva lá e finaliza o seu procedimento. E aí, depois do procedimento, você pega lá o seu documento, tá? A certidão já com o imóvel em seu nome, você pode transmitir, fazer o que quiser depois, tá bom? Então, a expedição da carta de arrematação é feita no cartório que providenciou, que realizou o leilão, e o registro dessa carta de arrematação ela é feita no cartório competente, tá bom? Agora, em relação à emissão na posse, a emissão na posse ela tem o seguinte, ela vai para você uma via, e uma outra via, ela é um mandado de emissão na posse, na verdade ele vai para o oficial de justiça, tá? Diretamente para o oficial de justiça, ele é redistribuído, ele é distribuído, né, para os oficiais de justiça daquele fórum, vamos dizer assim, tá? E um dos oficiais de justiça ele vai cumprir ou não, tá? Mas é importante você ter uma cópia desse mandado de emissão na posse, porque vai estar lá o seu nome, né? Dando emissão na posse e tal. Geralmente, o oficial de justiça ele vai lá, cumpre o mandado de emissão na posse, né? Cumpre a emissão na posse e ele lava uma certidão depois essa certidão é juntada depois no processo e vai estar lá a certidão que ele deu posse para você no dia tal e tal, tal, tal. Né? Depois da posse, você pode fazer o que quiser com o imóvel. Tem vezes que o imóvel está desocupado, né? Tem situações que o imóvel está desocupado e você não vai precisar efetivamente desse passo com o oficial de justiça. Você simplesmente vai ter a mandado de emissão na posse como uma garantia, mas efetivamente você não vai precisar dele, tá bom? Deixa eu ver onde está o bate-papo aqui, que tiveram algumas perguntas aqui agora, e o bate-papo, de repente, ele saiu aqui da minha frente, mas eu vou voltar aqui para o bate-papo. Deixa eu tirar aqui deixa eu parar de dividir aqui, que eu fico inteiro aqui. Deixa eu ver aqui, stop share. Beleza, bacana, gente. Legal, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Luiz, sim, o juiz entende que o imóvel é bem indivisível e o exequente tem parte do imóvel. Quais os cuidados que deve ter? Jonas perguntou. Gente, primeira coisa é o seguinte. Eu, particularmente, bom, a câmera está aqui. Hoje eu mudei a câmera de local, botei ela no meio aqui, antes ela ficava em cima ali do computador, botei ela no meio aqui para facilitar, para ficar diferente aqui, ficar numa posição mais centralizada. Bom, o que acontece, Jonas? Eu particularmente, eu não compro fração em leilão, tá bom? Eu não compro bem, eu não compro bem, por exemplo, 50% do bem, 20% do bem, 10% do bem, eu não faço isso. Só compro o bem na sua individualidade, tá? Eu não aconselho também que você compre 20%, 50% de um bem, porque você ganha um sócio e você não sabe quem é esse sócio. Sociedade é um negócio que quando você conhece bem o sócio já é difícil. Agora imagina você ficar sócio de um imóvel que você não sabe quem é o dono, né? Ainda mais se for indivisível, né? Então, eu não recomendo que você participe desse tipo de leilão, tá? É uma questão pessoal de cada um. Eu não entro nesse tipo de leilão, quer dizer, porque eu ganho sócio, né? Agora, cada um sabe aonde vai. Eu aconselho, tá? Se eu pudesse dar um conselho, se perguntasse, Luiz, o que você acha? Eu falava, não, eu acho que você não deve fazer isso. Eu acho que você deve aproveitar um imóvel que você vai ter a oportunidade de
ter o imóvel na sua totalidade, tá bom? Para que você vai entrar no imóvel onde você vai ter 50% do bem se você vai ter várias oportunidades de você ter a sua totalidade em outros imóveis, né? É aquela postura do leilão, gente, que eu acho muito interessante. Esse microfone aqui é cheio de gueri-gueri, eu tô tentando entender ele legal. Ele é um microfone bacana aqui, vou mostrar para vocês. Comprei um microfone novo aqui essa semana. Ele é bacana, mas ele é cheio de gueri-gueri. E, enfim, estou utilizando ele a primeira vez aqui, estou indo com cuidado com ele, porque eu não entendi muito bem como é que ele funciona, mas eu acho que é fácil de mexer. Vamos lá, gente. Divisibilidade, né? Imóvel indivisível. Acontece o seguinte, você, né, aquela questão do fator emocional no envolvimento no leilão, né? Se você se emocionar na compra do leilão, se emocionar você ficar altamente motivado para comprar um determinado lote por uma situação ou outra, você tem que ter cautela em relação a isso, né? Porque pode ser que você esteja entrando numa furada. Geralmente, quando a gente está envolvido muito emocionalmente em alguma coisa, eu quero comprar esse imóvel de qualquer maneira, não quero nem fazer as verificações, esse imóvel é meu, aí que está o problema, aí que está o risco, né? Então, eu não aconselho, tá bom, Jonas? Se você me permitir eu dar esse conselho, né? Porque aqui a gente também não. Cada um faz o que quiser, né, gente? Eu estou aqui passando o conteúdo da minha experiência própria, mas eu acho que cada um depois vai pegar o conteúdo e falar: não, o Luiz falou uma coisa, mas eu acho que de repente por aqui dá. É com cada um. Eu estou dizendo o que eu acho, o que é a minha percepção, né? Dentro dessa experiência que a gente tem. Então, o que acontece? Eu acho que você deve partir para um outro imóvel e não ficar encasquetado, vamos dizer assim, né? Encasquetou com aquele determinado imóvel, né? Tem essa palavra aí que meus avós usavam, encasquetou, ele encasquetou. Encasquetou é aquela coisa que você ficou focado naquele respectivo imóvel, não olhou mais nada pela frente, e às vezes você tem vários outros imóveis que vão acontecer. Gente, primeira coisa, leilão de imóveis, aqui olhando para a câmera, leilão de imóveis, ele tem uma fonte infinita de imóveis, tá bom? Ela é uma fonte infinita, essa fonte nunca vai secar. Por quê? Sempre vai haver, né, um processo judicial, né? Porque assim, a vida é assim, né? Nem todo mundo paga espontaneamente, os processos judiciais eles são longos, às vezes são disputas ali que acontecem. Se não houvesse processo judicial, esse é o mundo perfeito, né? Onde o credor sempre receberia do devedor, o devedor sempre pagaria tudo ao devedor, né? Existiria uma justiça, vamos dizer assim, perene, e não existiria injustiças, né? Então não existiria a questão do leilão judicial. Para o nosso mundo, é uma realidade, é uma fonte inesgotável de recursos, porque sempre vai haver demandas judiciais, né? E sempre cada vez mais, né? Quem advoga há muito tempo, quem já advoga há algum tempo sabe do que eu estou falando. As demandas judiciais elas aumentam na proporção que a população vai aumentando, e é impressionante que a partir dos anos, né, vai havendo mais demandas judiciais. O fórum vai ficando cada vez com mais procedimentos, porque as relações contratuais e relações pessoais elas vão, a partir do momento que o mundo vai ficando mais complexo, né, aí essas disputas vão aumentando mais. É impressionante. Você vê que quem advoga sabe que o número de processos hoje em dia é infinitamente maior do que há 10 anos atrás, né? O número de processos por habitante também aumenta essa proporção. A partir do momento que as relações humanas vão ficando mais complexas, vai aumentando os problemas judiciais, e os leilões também não é por acaso isso. Então, a minha expectativa é que nos próximos 10 anos a quantidade de imóveis ele triplique, quase quadriplique em função do número de habitantes. Então você daqui nos próximos 10 anos você vai ter muito mais ações judiciais do que você tem hoje. Por quê? As relações elas se tornaram mais complexas, a população cresceu, os problemas aumentaram, então vai ter mais procedimento judicial e vai ter mais leilão judicial. O que isso nos diz? Nos diz que não há escassez em relação a isso. Muito pelo contrário, há sempre uma abundância de imóveis levados a leilões. Então, se o respectivo imóvel que pareceu para você uma oportunidade maravilhosa, imperdível, você pode ter certeza que vai ter outra melhor daqui a um mês, 2 meses ou daqui a um ano, entendeu? Então você não se preocupa. Se o seu dinheiro
Ah, não, eu estou preocupado, quero fazer agora. Não, calma, né? Bote seu dinheiro no fundo de no fundo DI, no fundo lá que está rendendo dando uma rentabilidade boa todo ano. Faz quando fizer a arrematação, faz bem feita, faz naquele imóvel que você sabe que você vai poder dobrar o capital, onde você fez todas as verificações e não dá um tiro no escuro, tá bom? Beleza? Essa é a consideração que eu queria fazer para vocês. Vamos lá. Vamos lá, Wagner perguntou. Wagner é advogado também, fez uma pergunta. Caso venha a ser leiloado um imóvel que foi de uma pessoa casada, sendo que seu cônjuge não faz parte do processo, posteriormente, em caso de promoção de ação anulatória, como tem sido as decisões judiciais, ouviu falar que tribunais têm entendimento no sentido de reservar 50% do objeto da arrematação, que seria a parte do cônjuge, que não fez parte da demanda. Gente, o que acontece? Wagner, imóvel imóvel de casal, né? Vamos dizer que existe um imóvel de um casal e esse imóvel é 50% do João, 50% da Maria, ou seja, eles são casados pelo regime de qualquer regime desse de bens, mas não sendo um regime de separação total de bens, né? De comunhão parcial, enfim, qualquer outro regime que não seja separação total de bens. Vamos dizer que o João está sendo executado nesse processo e só ele deve, né? A Maria não deve, e em função disso, o imóvel dele foi penhorado. O que eu entendo que você deve se preocupar com essa ação? Você deve se preocupar para saber se a Maria ela foi intimada também do leilão, tá bom? E ela teve a chance, né, de se defender falando que ela teve um momento processual dela oportuno, se ela foi intimada também no leilão, para falar sobre a penhora no imóvel dela, tá bom? Se ela deixou passar, se ela não falou no momento oportuno, você que é advogado sabe, ocorreu o fenômeno da preclusão, ou seja, ela não vai ter mais chance depois de reclamar, tá bom? Então, se a arrematação acontecer, ela vai ser perfeita e acabada e retratável, mas você tem que se preocupar para ver se ela foi intimada dessa penhora, tá bom? Porque se o imóvel é dela também, ela deve ser intimada da penhora, tá bom? Se depois o tribunal pode até pensar de uma outra forma, anular, dando 50%, de para um e para outro, né? Pode acontecer um questionamento depois desse? Pode acontecer se ela não tivesse sido intimada, eu entendo, se ela não tivesse sido intimada da penhora, tá bom? E não tenha tido chance de falar, se ela teve chance de falar que o imóvel era dela realmente, que era 50%, que a dívida não é nela, né? Agora, se essa dívida, depende, essa dívida foi contraída também antes ou depois do casamento, né? Também tem que ver isso. Se for contraída depois do casamento, né, pelo regime de comunhão de bens, ou com o regime parcial de bens, ela vai ter responsabilidade sobre o bem também, caso esse bem seja também dela, né? Então, tem que ver essa situação muito bem vista, tem que ver principalmente se ela foi intimada do leilão, tá bom? Beleza? O juiz falou que deu leiloada na sua integralidade. Sim, vai ser leiloada na sua integralidade. O importante é para ela não discutir depois, Jonas. Fica só com essa situação. Vê se ela foi intimada do leilão junto com o cônjuge, tá? Ou intimada da penhora do respectivo bem, tá bom? Se ela for intimada também, ela depois nem vai poder questionar isso, tá bom? Eu entendo que sim. Tá? Eu entendo também que não é motivo de cancelamento do leilão, não. Vamos lá, Eduardo, valeu. Eduardo mandou uma mensagem privada aqui para mim. Não consegui pegar a aula no início, vi seu post falando que haveria perspectiva. Não sei se legal. Eduardo, deixa eu te falar uma coisa. Olha só. Dentro do módulo, dentro do grupo secreto, eu estou fazendo o seguinte: eu estou colocando, eu peguei as 5 últimas aulas lá que eu dei, independente se você estava presente ou não, até uma fonte de consulta para você. Eu botei ela numa página específica, tá? Eu criei uma página, botei a gravação da aula lá e está lá dentro do grupo secreto. Se você não tiver no grupo secreto, acho que você está no grupo secreto, se você não tiver no grupo secreto, você depois me dá um alô que eu te ponho lá no grupo secreto. Mas com certeza tem uma página lá, porque tinha gente que não conseguia acessar, tinha um aluno com dificuldade de acesso.
Então eu criei essa página com vídeos numa plataforma legal de vídeo que eu tenho, e coloquei lá de forma, essas aulas que eu estou gravando aqui, coloquei lá para você ver quando você quiser, tá? Inclusive essas aulas depois, se você quiser, tem um botão lá que você consegue acelerar, botar ela numa velocidade maior para você ver ela numa velocidade maior. Eu acho que eu consegui colocar esse filtro lá. Tá, Jonas falou. Também entendo que sim, Jonas, tá? Depende do regime de casamento, mas geralmente, quando o cônjuge assume a dívida, né? Ele assumiu uma dívida, o bem do casal, ele vai ter que responder aquela dívida, o casal vai ter que responder com aquela dívida, né? Entendo que se for um regime de separação total de bens, né, se os dois comprarem, cada um comprar com 50% num regime de separação total de bens, aí eu entendo que até uma possibilidade de uma defesa, né? Uma separação, até uma possibilidade de uma defesa. Mas, fora isso, Eduardo, sinceramente não já vi que se você toma tal cuidado, mas acho que seria grande valia se fosse usado o horário das aulas um dia de antecedência, alguns posts lembrando o dia. Legal, Eduardo, vou fazer isso, cara. Eu falei dessa aula, na última aula, né? Eu peço perdão aí se eu não consegui falar e mandei hoje, tá? Mas eu vou fazer isso, vou até mandar aqui, eu vou mandar um e-mail antes, né? Um dia antes. Eu não gosto de ficar atolando a caixa de vocês de e-mail, mas acho que vale a pena fazer isso, tá bom? Vou falar, valeu. Ah, legal, Eduardo. É isso aí. O aluno com dificuldade de acesso era você mesmo. Legal. Beleza, Eduardo. Beleza. Cara, eu coloquei lá, se você viu dentro do treinamento lá, eu coloquei uma página, e a página com acesso aos vídeos, tá bom? E até tá legal lá, porque já tem lá mais de, 6 horas de vídeo, tá, gravadas, das aulas que eu dei anteriormente, e vale a pena você acessar lá. Eu acho que tá no formato legal. Deixa eu olhar para a câmera aqui, que eu botava a câmera aqui, agora eu tô botando a câmera aqui, essa aula, botei a câmera aqui. Então você vai conseguir lá ter acesso, tá bom? Gente, é isso aqui. Deixa eu ver se tem alguma pergunta mais para responder, tá? Eu acho que eu matei as perguntas lá do grupo secreto. Se eu não respondi a sua pergunta lá do grupo secreto, depois você faz o seguinte, marca comigo lá, fala, Luiz, olha, geralmente eu respondo todas as perguntas lá que estão lá, as próximas, tá? Mas se você tiver uma dúvida específica, você pode mandar para mim que a gente responde, tá bom? Gente, próxima aula será em janeiro agora, tá? Essa semana eu estou viajando vou tirar um período aí de parar, né? Para Ano Novo, Natal, enfim, mais ou menos uns 10 dias aí, e a gente volta na próxima semana com tudo. Então, o que eu aconselho? Pega as aulas que a gente já deu, tá? Dá essas aulas de revisão, dá uma olhada nisso, dá uma revisada no curso, faz uma pesquisa essa semana de alguns leilões, tá bom? Entra no site dos leiloeiros, faz uma pesquisa bacana de alguns leilões, comece a ler alguns editais, se possível, tá? Peça você vai pegar lá a parte das verificações, está lá na área de bônus, as 34 verificações, baixa aquelas verificações e você vê se você consegue pegar algum. Agora vai estar em recesso, vai ser difícil você fazer isso, mas já começa a tentar se interessar por um leilão específico, mesmo que você não vai arrematar, tá bom? Para você fazer o exercício das verificações, tá bom? Porque só com a prática você vai conseguir realmente ter a visão real de como é que a coisa acontece, tá bom? Então pega lá um caso concreto e vê qual a dificuldade que você vai ter em relação a isso. Tenta participar de um leilão, ou seja, tenta fazer o procedimento todo. Vai lá,
vê um leilão, acha um leilão que seja interessante para você, vê se você consegue a cópia do processo com algum, se você não tiver acesso ao leilão eletrônico, com algum advogado correspondente que possa pedir essas cópias para você, peça essa cópia desse procedimento, só aquelas peças necessárias que estão lá nas verificações, você não precisa pedir cópia do processo todo. Matrícula do imóvel, já tem geralmente no site, auto de penhora, laudo de avaliação, intimações, vê se você consegue pegar isso, fazer um apanhado desses documentos, já começa a dar uma olhada para ver se você vai ter alguma dificuldade, para a gente já matar essa dificuldade que você vai ter ao vivo aqui, tá? E eu faço questão de ajudar você aqui nesse sentido. Gente, estou muito feliz porque já tem gente tendo resultados significativos dessa turma mesmo, tá? O Zanata, conversei com o Zanata essa semana, sábado para sábado, e fiquei muito feliz. Na primeira arrematação ele já fez mais de 70 mil reais, tá bom? Investiu 40 e pouco, já tem praticamente vendido o terreno. Eu não estou dizendo isso para vocês saírem correndo aí desesperados arrematando imóveis em leilão não, tá gente? Eu estou dizendo o seguinte, vai com cautela, vai com calma, faz todas as verificações, só compra realmente, arremata o imóvel se você tiver 100% de certeza, tá? Com certeza, se você fizer isso, você vai acertar, tá bom? Não se precipite, não há necessidade de precipitação. Tenho certeza que todo mundo está aqui nesse curso, tem sua atividade profissional atual, já tem recurso lá para viver tranquilamente durante o mês, ou seja, já tem recurso suficiente para sobreviver, pelo menos, então não adianta ficar com ansiedade. Faz com calma, faz as verificações com calma. O primeiro leilão você tem que acertar. Tá bom? Eu quero que o primeiro leilão que você faça, você já acerte como o Zanata acertou, para você amanhã não ter nenhum tipo de dificuldade, para você conseguir fazer um procedimento certo do jeito que tem que fazer, e você não ter problema, nunca ter problema em relação a nenhum leilão que você arrematar, e você consegue fazer isso pela vida toda. A vida toda, você vai fazer 100 leilões, 300 leilões aí, comprando um imóvel atrás do outro, mas sempre da forma certa, da forma correta, da forma segura, tá bom? Gente, um grande abraço, vou subir esse vídeo aqui lá, depois na página, tá? E a gente vai se ver. Eu mando um recado para vocês lá, eu vou fazer uma viagem. Agora eu tenho tentado mandar um e-mail por dia para o pessoal que está no curso, para o pessoal que já fez o curso também, para o pessoal que está na minha lista, um e-mail motivador, um e-mail que eu passe um conteúdo de valor e é interessante, tá bom? Legal, Eduardo. Olha só, a minha reunião, o que eu faço? Você, durante o curso, você tem um bônus, tá? Que é uma reunião comigo para analisar um caso concreto que você tenha dificuldade, tá bom? Se você quiser ter um encontro pessoal comigo para tratar de um respectivo assunto específico, passa um e-mail para mim, tá bom? Eu estou aqui nos Estados Unidos, geralmente eu vou ao Brasil, tá? Com frequência, e pode ser que no ano que vem, não sei quando exatamente eu vou, mas com certeza ano que vem eu vou ao Brasil, tá? E ano que vem, gente, eu vou fazer também uma coisa que pode ser muito legal para vocês, eu vou fazer uma viagem aqui para os Estados Unidos com alguns alunos do curso Segredos da Arrematação, tá? Vai ter um investimento essa viagem, a gente vai passar 4 dias vendo investimentos de valor nos Estados Unidos, imobiliário, dentre outros também, e pode ser que seja interessante para vocês, tá bom? Quem tiver interesse, passa um e-mail para mim que eu vou fazer uma lista de reserva, eu não vou abrir muitas vagas, estava pensando em abrir 30 vagas, mas não vou abrir 30 vagas, tá? Eu vou abrir 12, 10 no máximo, eu também não tenho interesse em fazer isso para muita gente, eu tenho interesse em selecionar o mais possível, menor no grupo possível, dentro do viável também da parte econômica, para a gente parar 4 dias e mostrar exatamente do meu custo de oportunidade, mostrar isso para vocês, o que a gente tem feito aqui, o que vale a pena fazer, e a gente se fala, tá bom? E em janeiro eu vou programar um dia para dar aula sobre investimento imobiliário nos Estados Unidos, estou me preparando para fazer isso, tá bom? Gente, grande abraço, tudo de bom e nos falamos, tá? No início de janeiro eu vou mandar e-mail para vocês, vou estar sempre falando com vocês. Eduardo, depois manda aí, tá? O seu e-mail, os dados, qual o assunto específico para a gente se falar. Abraço grande a todos vocês, valeu. Legal, valeu, bacana, tá? Já estou incluindo você, com certeza. Manda o seu e-mail para mim, tá? Que eu já vou fazer. Estou preparando essa lista agora. Já tem muita gente do outro. Vai ser, quando eu abrir, vai ser rápido, gente, porque tem muita gente interessada das outras turmas. Eu tenho acho que 250 alunos hoje formados, tá? Mas Eduardo, manda um e-mail para mim pedindo separar essa vaga
que eu vou mandar para você, que eu já boto você aqui na lista de preferência, tá bom? E quem quiser, quem tiver interesse, bota aqui, que eu vou abrir realmente poucas vagas, tá, gente? Porque eu não vou poder receber muita gente, eu vou fazer um encontro íntimo, eu tenho a ideia de fazer um trabalho onde a gente vai se deslocar nos Estados Unidos, então vai ser um trabalho bem bacana, mas não vou poder fazer com um número muito grande de pessoas, vai ter que ser um número limitado, tá bom? Um abraço grande, tudo de bom. Gente, bom, olha só, se eu não encontrar vocês até o final do ano, tá? Pessoalmente, quero desejar aí um 2018 fantástico, muita saúde, paz, felicidade, muito dinheiro no bolso, tá? Bons negócios e 18, tenho certeza que 2018 vai ser o melhor ano das nossas vidas, tá bom? Grande abraço, valeu. Feliz ano novo, Júlio, feliz ano novo a todos aí. Tá, Rubens, Tereza, Leone, Júlio, Isaac, George, Eduardo Amorim, Eduardo Barro, Djalma, Alain, Rios, pessoal que está presente aqui, Wagner também, e quem não ter presente, receba aqui meu abraço, tá? E a gente em janeiro tá junto também, vendo essa gravação. Abraço grande.